Segundo Crônicas 7, coloca a mão sobre a sua Bíblia. Se você achou no celular, deixa o seu celular aí aberto. Vamos orar mais uma vez, né? Orar é um dos tópicos que eu vou falar hoje. Oração, a importância de você conversar com Deus, de você dialogar com Deus, de você falar com Ele e ouvir a sua voz, ainda que inaudível aos nossos ouvidos naturais. A voz do Senhor, ela sopra de dentro para fora, porque Jesus não está conosco, Ele está dentro de nós, Ele é o Espírito de nós, Ele habita dentro de nós. Então que você, nessa noite, se permita ser ministrado pelo Espírito Santo. Não sou eu que vou ministrar na sua vida, não é a igreja que vai ministrar na sua vida, é o Espírito Santo do Senhor. Por isso, se você não ouvir nada do que eu falar, não tem problema, desde que você ouça a voz do Espírito soprar por detrás dos seus ouvidos. Se você esquecer de tudo que eu falei aqui, não tem problema nenhum, desde que você se lembre pelo menos de uma só palavra que o Senhor enviou ao teu coração. Porque basta uma palavra do Senhor para que enfermos sejam curados. Então, tenta exercitar aqui agora, entregar a sua atenção a Deus. Mas pastor, como eu vou entregar a atenção a Deus se quem está falando comigo é um homem pecador como eu? Pois é, aí está o mistério. É você ouvir aquilo que o Espírito está falando. É você ouvir às vezes o que não foi falado pelo homem. É você estar aberto ao novo de Deus na sua vida. E não me importa saber qual o seu tempo de evangelho e a sua maturidade teológica. O que eu sei e tenho experimentado é que quando eu me abro, a palavra fala comigo. E às vezes o mesmo texto fala coisas diferentes. Às vezes a mesma história ministra ao meu coração decisões diferentes. Por isso eu creio que a palavra se renova a cada manhã. E essa palavra há de se renovar na sua vida. Que você tenha uma experiência com Deus essa noite. E que esta seja uma palavra profética na sua vida. Não aquela que eu penso a seu respeito, não aquela que você quer ouvir de alguém, mas aquela que a própria palavra, a verdade de Deus vai falar ao teu coração. Eu creio nesta profecia, eu creio nesta palavra. Pode passar o que for, essa palavra permanece, ela não mudou, ela não vai mudar, até que o Cordeiro venha nos buscar. E nós vamos ministrar sobre a palavra do Senhor. Pai, essa é a minha oração e a faço agradecido pelos cooperadores dessa casa, líderes, obreiros, pastores, todos aqueles que com alegria servem ao Senhor, servindo aos irmãos. Peço a tua bênção, Pai, pela vida dos professores, dos coordenadores, os cooperadores que estão agora ministrando também um culto ao coração das crianças, Pai. Elas precisam ser alcançadas com uma certa urgência, meu Pai. Estão sendo ministradas muito jovens de coisas que não edificam, então envia a tua palavra hoje lá, desde o berçário até as crianças de mais idade, Pai. Que nenhuma delas volte para casa sem trazer na ponta da sua língua uma história com o Senhor. Assim oramos agradecidos no nome de Jesus, e quem crê diga. Segundo de Crônicas 7:12 diz assim na versão que trago: de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: eu ouvi a tua oração e eu escolhi para mim esta casa do sacrifício.
Mas se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuvas, se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo. Somente até aí, deixa a sua Bíblia aberta, nós vamos voltar no texto um pouco mais à frente. Por ora, vamos apenas tentar contextualizar este momento. O capítulo 6 anterior, do verso 12 até o verso 42, 30 versos, eles narram a oração talvez mais longa, mais profunda, mais sábia que a Bíblia toda contém. É Salomão, que na orientação de seu pai Davi, realiza o sonho de construir o templo para o Senhor. Seu pai havia reservado todo o material, todo o dinheiro, mas como ele tinha as mãos manchadas de sangue, Davi era um guerreiro. Deus preferiu então que Salomão, seu filho, que assentou-se no trono, fosse aquele que ficaria com o crédito de ter construído o templo de Deus. Era dia de festa, eles estavam inaugurando o templo. E por mais que Salomão fosse um homem abastado, sábio, poderoso, ele dobra o seu joelho no templo e ora humildemente a Deus, agradecendo a Deus pela sua fidelidade, agradecendo a Deus pela sua bondade. E no meio dessa oração ele pede a Deus que lhe dê sabedoria, que lhe abençoe, que o proteja. É a oração de um homem que Deus colocou no trono, porque não seria ele na ordem natural das coisas, mas Deus quis colocar Gededias no trono depois de Davi. Por isso ele é o amado de Deus, seu primeiro nome, o amado de Deus, Gededias, ou mais conhecido como Salomão. E esse homem então, ele entra no templo que ele fez para Deus e ora, e o texto vai dizer que Deus ouviu as suas orações. Só aqui nós poderíamos encerrar a mensagem hoje. Porque pense comigo se faz sentido para você. Se nós sabemos que o nosso Deus é o Deus do impossível, se nós temos a convicção de que Deus pode fazer o impossível, se nós temos a convicção de que Deus nos ama a ponto de ter entregado na cruz o seu Filho unigênito, se nós cremos que Deus é Pai amoroso, que a mão direita dele está cheia de delícias permanentes, que Ele é o dono do ouro e da prata, que Ele é a árvore que nos dá sombra, Ele é a fortaleza que nos esconde, Ele é o bom pastor que nos guia em vales sombrios, Ele é o Criador de todas as coisas. Se nós temos a convicção de todos esses atributos de Deus, ter a certeza de que Deus ouve a nossa oração, já é motivo suficiente para a gente aquietar nossa alma. Porque se Ele ouve, Ele sabe o que eu preciso. Se Ele ouve, Ele sabe o que eu estou querendo. Se Ele ouve e tem poder para fazer, no tempo dEle Ele o fará. Se Ele ouve o meu lamento, o meu pedido de ajuda, a mão direita dele não está mirrada, ela está estendida para me levantar. Ou seja, saber que Deus ouve a nossa oração já é motivo para a gente descansar, porque Deus é bom, a sua vontade é boa, é perfeita, é agradável, Ele quer o nosso melhor, e tudo que Ele precisa fazer, Ele vai fazer, e Ele não está lutando com o diabo, irmão. Ele detém todo o poder nos céus e na terra. O diabo é uma marionete na mão dele. Agora, se eu penso que Deus não está ouvindo a minha oração, eu fico angustiado, e aí eu vou aumentar a frequência
dos meus sacrifícios ou dos meus rituais, para ver se eu acordo Deus de um sono que não ouve meu lamento. Presta atenção, irmãos. Será que nós precisamos fazer um show pirotécnico para chamar a atenção do nosso Pai? Será que nós precisamos aumentar o sacrifício da nossa renúncia para então sermos merecedores do ouvido santo de Deus? Não. A Bíblia diz que os ouvidos do Senhor estão abertos às orações que se fazem neste lugar. O próprio Jesus disse: olha, você está com um problema? Fecha a porta do seu quarto, apaga a luz, tira a pirotecnia, tira todo mundo de perto e faz uma oração em teu Deus em secreto, que o teu Deus ouve você no secreto, e em secreto Ele atende a sua oração. Então a primeira coisa que o crente precisa fazer, irmãos, é que todos estamos passando por adversidades, mas o crente tem certeza, o Pai dele é poderoso e na hora vai agir. Só nós precisamos apenas sair da sala do ansioso por algo que Deus vai fazer e entrar na sala daqueles que têm certeza que Deus faz e só vai fazer no tempo dele, eu só tenho que esperar. Então sai da fila dos ansiosos e senta na sala de espera, porque Ele prometeu, Ele vai cumprir. O problema é que a gente não quer esperar. E porque a gente tem ansiedade para esperar, a gente fica achando que tem que cutucar mais Deus. Então diga: graças a Deus, o meu Pai ouve minhas orações. Não quer dizer que Ele vai atender, tá? Quem faz isso é pai frouxo. Quem faz isso é pai que mima filho. Que Ele está ouvindo, Ele está ouvindo. Agora Ele vai atender se for bom para mim e para você. Amém ou não amém? Amém. Mas ao dizer que ouviu, que aceitou o templo, Deus fala assim: gostei dessa casa, hein? Eu mesmo que dei o dinheiro, mas tudo bem. Adorei esse lugar, poxa, aqui eu quero ser louvado, aqui é o lugar do sacrifício. E Salomão está ali, joelhado, esperando. Só que Deus só fala: vai embora. Aí ele chega em casa à noite, Deus volta para falar com ele. Fala assim: ô Salomão, eu queria te dizer um negócio. É que talvez você tenha que passar por algumas adversidades. Eu queria já te dar umas dicas. E aqui que eu começo a entrar na introdução da mensagem. As adversidades que Deus chancelou, permitiu, endossou, que Salomão, aquele que era o querido dele, o Gededias, aquele que o Senhor amou, passou, e nós podemos passar também. E não falta adversidade no mundo, mas nós somos o povo de Deus, amém? Nós temos a Bíblia que nos orienta o que fazer na hora da adversidade, amém? Então é sobre isso que eu quero falar. E ele criou 3 áreas de dificuldades, de adversidade para aquele tempo e que também funciona para nós hoje. A primeira área de dificuldade que Deus falou, que o povo dele, que Ele ama, que Ele protege, que Ele guarda, que Ele abençoa, poderiam passar. A primeira área é a área da escassez. Ele diz: olha, pode ser que falte água. E não é porque o diabo secou a nuvem. Eu vou permitir algumas provações. Porque Ele diz da sua palavra que a quem Ele ama, Ele faz o quê? Ele corrige, Ele açoita, sim ou não? Então diga: graças a Deus, meu Pai do céu não vai mimar ninguém. Então se tem alguma coisa que Ele precisa corrigir, Ele vai corrigir. E aí Ele fala assim: e se eu fechar as janelas dos céus e não houver chuva? Chuva naquele tempo era responsável pela alimentação, era responsável por manter o gado. Ou seja, todo o dinheiro que circulava naquela época advinha da chuva. Porque tem terra, mas não tem chuva, nada nasce. Nem o gado consegue beber, ou seja, era um caos. Você lembra quando faltou água em Samaria? Que eles estavam vendendo a cabeça de um burro por não sei quantos ciclos, lembra disso? Ou seja, faltou água, inflação, faltou água, caristia, faltou água, crise econômica. Isso na época de Salomão. É claro que hoje isso não está acontecendo, né?
quanto é que está o juro do cartão de crédito anual? Você não sabe não, mas deixa eu só perguntar aqui, quem tem, não usa cartão de crédito? Faz uma mão assim, ó. Tem cartão de crédito? Não, tem vergonha não, você está escondendo. Tá. Eu acredito que aqui uns 80% tem cartão de crédito. O juro do cartão de crédito é 450% ao ano, irmãos. Se você pegar R$1.000 e só ficar ali sem o rotativo, no final do ano você deve 4.500. Está tudo bem para você? Você acha isso normal? 450%, sendo que o salário mínimo aumentou, vai aumentar 5, 6 ou 8%, não me lembro? Está tudo bem para você, irmão? Não, se isso não é uma crise, eu não sei o que é crise. E não começou agora, a gente sabe. É uma crise que vem se arrastando há muitos e muitos e muitos anos, mas ela tem ficado pior. Você sabe quanto de tributo uma empresa grande hoje paga? De taxas, de tributos, de impostos, de incidência sobre folha de pagamento, de folha. Irmão, em cerca de 70% do bruto vai para pagar impostos, taxas e encargos. Aí você fica pensando, como uma pessoa milionária lá dos Estados Unidos, que tem uma grande empresa, sabendo que aqui a mão de obra é barata, porque o salário mínimo daqui é um dos menores do mundo, ela pensa, poxa, a terra lá é barata, a moeda dele está desvalorizada quase 6 por 1, eu vou abrir essa empresa lá. Só que ele não sabe, até ele chegar aqui, fazer uma reunião com os advogados, os caras falam assim, olha, aqui é o seguinte, a terra é barata para vocês, né? Aqui tem subvenção às vezes da prefeitura e tal, o salário mínimo aqui é pequenininho, que maravilha, só que tem um detalhe, você vai ter que deixar uns 80% para o governo. A pessoa desiste, irmão. Não há como você investir num país que tem 80% de carga, não tem como. Você, se ganha um pouquinho melhor, na fonte, já lhe tiram quase 28% de imposto de renda, já lhe tiram uns 11% de INSS, só aí já foi quase 40% do seu salário para custear administrativo. Nós estamos numa crise, irmãos. Eu falei aqui semana passada que a diferença do salário mínimo, do salário de uma professora do ensino primário e de um senador ou o covalente lá na Suíça, na Suécia, não me lembro, é 4 vezes. Quanto ganha uma primária aqui? R$2.000. Quanto ganharia um senador aqui? 8. É isso que eles ganham? É isso que eles ganham? Foi mal. Estou chocado. Estamos numa crise. Quanto você acha que dá para uma família viver? Para pagar aluguel, para pagar água, e a água agora vem com esgoto. Quanto você bebe é o tanto que eles te cobram de esgoto também, mesmo se não tiver esgoto eles cobram. Água, esgoto, celular, wireless, mas chama eu queria falar, é o que dá o Wi-Fi lá, internet. Então vamos lá, deu branco aqui, vamos lá de novo. A água, que vem com esgoto, energia elétrica, que é EDP, celular, que tem que pagar a conta, Wi-Fi, internet, aí você tem um aluguelzinho, aí você tem a parte de alimentação, que realmente eu tenho visto como os preços estão baixos, né? Impressionante. Como o ovo caiu o preço. Meu Deus. Daqui a pouco eles vão jogar ovo fora. Quanto você acha que uma pessoa precisaria ganhar, irmão, para poder só manter isso aqui? Você acha que o salário mínimo paga? Então nós estamos vivendo uma crise financeira hoje. Talvez não tenha atingido você totalmente, mas essa onda está vindo. E ela vai chegar. Diga, finanças. Sempre uma adversidade. O segundo grupo, ele fala o seguinte, olha, eu posso enviar gafanhoto. Gafanhoto é um bicho que ele espera você plantar, ele espera você regar, você mata as praguinhas, fica bonitinho. Quando o fruto aparece, eles vêm como uma nuvem e come tudo. O gafanhoto é aquele que consome um investimento que você fez. E se tem uma coisa que o homem não gosta de perder, é dinheiro, é tempo, é investimento. Ele não gosta de ser enganado, ele não gosta de ser roubado, irmão. Sabe quantos celulares se roubam só em São Paulo por dia, irmão?
mais de 1.000. 1.000 por dia. Você fala assim, mas eu não estou em São Paulo. Vai chegar aqui. Ué, agora já tem Comando Vermelho na Serra, pô. Já foi aí, desbaratado. PCC lá, como é que chama aquilo? Já tem, irmão. Estão chegando. E a gente está assim, ó, tá tudo tranquilo, vai tudo bem. Não vai tudo bem não, cara. Tem adversidade vindo aí, o povo de Deus precisa se preparar. Você está comigo até aqui? Diga amém. E mais, o gafanhoto hoje está roubando, sabe o que, irmãos? Aquilo que a gente mais investe, família. Aquilo onde a gente mais coloca tempo, dinheiro, coração, parte social, emocional, onde estão nossas perspectivas, nossos sonhos, a maioria deles estão ali, e o diabo está roubando filhos de pais, o diabo está roubando marido de esposa e vice-versa, o diabo está roubando os pais dos filhos, e para tudo bem não está tudo bem não, irmãos, é uma geração de órfãos de pais vivos, e a igreja é a última trincheira para resistir isso. É uma grandiosa adversidade que nós estamos vivendo nesses dias, sim ou não? E por último ele fala de peste, de doenças. Aquilo que na época matava, a peste matava. Hoje é interessante porque a indústria de fármaco, ela evoluiu tremendamente, né? Hoje praticamente tem remédio para tudo. Tem colateral, mas... tem até remédio de diabetes para poder emagrecer. Doideira. Tudo bem que as pessoas estão mordendo a orelha, mas está tudo tranquilo. Está tudo tranquilo, está tudo tranquilo. Mas apesar de todo o crescimento da medicina, das tecnologias, dos fármacos, preste atenção num dado que eu peguei. Só nos últimos 50 anos. Ou seja, eu já estou vivo aí quando está acontecendo isso. De 75 para cá. Aumento de doenças cardiovasculares com óbito, 35%. Depressão, 50%. Câncer, 79% de aumento nas últimas 5 décadas. Distúrbios neurológicos, 150% de aumento. Diabetes tipo 2, 300%. É difícil alguém que não tem na família um diabético. Alguém enfrentando uma doença cardiovascular. Alguém enfrentando um câncer, lutando contra essa doença terrível. Então as doenças estão aumentando. Olha o que a gente experimentou há 5 anos atrás, irmãos, a tragédia chamada Covid-19. A gente não pode esquecer o que a gente viveu, foi uma loucura. Uma porqueria que vem na hora da tosse. Que pega em tudo, até botando a mão pega, um negócio que está micróbio, não sei lá como é que chama aqui, um vírus demoniado. Matou tanta gente. Sim ou não? Então também há uma crise de saúde. Tinha um outro dado lá, mas eu fiquei com vergonha de falar. Mas esse aumentou 600%. Obesidade. E você repara, olha para a América. É difícil. Qualquer seriado que você vê de América, esses filmes que tem de veterinário, não sei o que lá da montanha, que tem do dia a dia, que não tem artista, né? A galera lá tá bombando, irmão. É hambúrguer de manhã, de tarde e de noite. É Coca-Cola no canudo já. Então, essa enfermidade está chegando para nós também, sim ou não? Irmão, você lembra, quando eu era pequeno, na minha escola, geralmente tinha um gordinho. Agora é difícil quem não é gordinho, pequenininho. E as mães estão todas assim, meu filho está tão fofinho, parece um nhonho. Ah, é bonitinho quando é pequeno. Mas vai dilatando o estômago, depois é uma luta, irmãos. Sim ou não? Sim ou não, irmão? Estou falando com muito amor aqui. Mas é algo que nós precisamos nos preocupar, sim ou não, irmãos? Então assim, se um ímpio pergunta para mim assim, pastor, como é que eu vou fazer quando essas coisas acontecerem comigo? Eu falo, sei não. Eu não sei não, porque você não tem fé.
Você não crê no Pai maravilhoso que eu creio. Você não vive num ambiente controlado, um ambiente preparado. Você não vive numa comunidade. Você não tem amigos mais chegados que irmãos. Você não valoriza a sua família. Você não valoriza o seu corpo, que não é templo do Espírito Santo. Você não valoriza a sua casa. Você não valoriza o seu casamento. Você acredita que casamento é igual guardanapo. Você vai trocando e vai usando. Não. Então eu não sei como aconselhar um ímpio a respeito das adversidades. Mas a palavra de Deus tem a receita para crente. Tem crente aqui essa noite? Então diga: eu creio. A palavra de Deus tem a resposta para eu vencer as minhas adversidades. Diga: eu creio, eu vou vencê-las em nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Eu não sei por qual dessas você pode estar passando. Se é financeira, se é familiar, se é enfermidade. Mas depois que Deus fala com Abraão que ele mesmo poderia permitir essas coisas, no verso 14, ele traz a resposta para mim e para você. Vamos ler. O verso 14 de 2 Crônicas 7. Diz assim: a resposta de Deus para a sua própria colocação de adversidades. Mas, ou se, o meu povo, povo de quem? Tá, então diga: essa resposta é somente para quem crê. Tem alguém que crê do seu lado aí? Então fala para esse homem, essa mulher aí, ó, essa palavra é para você. Essa palavra é para você. Essa palavra é para você. Essa resposta é para o povo que se chama pelo meu nome. O Cristos, nós somos os cristãos. Somos chamados de o povo de Deus. Essa resposta é para mim e para você que crê. Quem não crê, não vai funcionar. Aqui está o problema. Não adianta você pegar essa receita e entregar na mão de um ímpio, de um ateu, de um agnóstico, de um cético. Não vai funcionar. Esse exemplo aqui de Deus, essa orientação de Deus, só funciona para o povo que se chama pelo nome dele. Diga: essa palavra é para mim. Diga: eu vou vencer minhas adversidades. Ele diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome. E a primeira coisa que ele fala é se humilhar. Em alguma Bíblia talvez tenha sem o SE, sem o si. Talvez exista, porque existe uns crentes que ele lê aqui e fala: Senhor, se Deus mandou eu humilhar. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, humilhar. Eu vou humilhar. Ei, é se auto-humilhar. Agora presta atenção. Não é um processo de humilhação que um homem ocasionou em você. Se você foi humilhado por uma pessoa, essa palavra aqui só diz que você continuou sendo humilhado. É para quem se humilha debaixo da potente mão do Senhor. É para aquele que se submete em humildade às ordenanças de Deus. Se humilhar para Deus não é fazer cara de coitado, não é se vitimizar. Se humilhar para Deus é dizer: Pai, eu tenho uma vontade, eu tenho um querer, mas a tua vontade é menor. Eu vou obedecer a tua palavra. Eu vou me colocar debaixo da tua potente mão. Na hora certa o Senhor vai me levantar. Na hora certa o Senhor vai me exaltar. Então os humilhados que serão exaltados não são os humilhados pelos homens, são aqueles que se humilham debaixo da potente mão de Deus. Pastor, tem um cara me humilhando. Eu já ouvi isso. Pastor, tem um cara me humilhando lá no meu trabalho, Deus vai me exaltar, né? Não vai não, você só vai ficar humilhado mesmo. E talvez você está sendo humilhado por homens porque não está se humilhando debaixo da potente mão do Senhor. Porque quem se humilha debaixo da potente mão do Senhor, no secreto, Deus o exalta no público. Você ainda está aí, diga amém. Então diga:
humilhação. Eu coloquei a palavra contrição, porque é contrição. Deus não rejeita um coração contrito, quebrantado, humilhado. Não é porque foi humilhado, não é porque foi quebrado. Presta atenção, irmãos. Pastor, o cara quebrantou meu coração, Deus está me ouvindo? Não, está não, você só está quebrantado mesmo. É se quebrantar, é se humilhar, é se entregar, é se render a Ele, irmãos. Você está comigo? Então diga: contrição é arma para eu vencer as minhas adversidades. Fala para o teu vizinho aí, você vai vencer as suas adversidades. Aí ele diz assim, ó: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, e depois ele diz, e o quê? Ah, tá, então vamos entender como é que é a oração errada que a gente faz. Irmão, eu pedi um negócio para Deus, sabe? E está demorando muito, eu vou entrar em oração forte. Eu vou para o monte, porque talvez fique mais perto dele. Eu vou fazer um jejum para acordar Deus, porque vou fazer igual o pessoal lá no Monte Carmelo. Vou tocar lata, vou me chicotear para ver se eu chamo a atenção de um Deus que está lá dormindo. Não, irmão, presta atenção. Quando Paulo fala aos Filipenses, no capítulo 4, verso 6, a respeito da ansiedade que abate o coração do homem, ele diz assim: olha, não faz isso não. Não faz isso não. Ora a Deus. Mas ele dá a receita. Suplica, ora, apresenta suas queixas, mas apresenta com um coração agradecido. Então presta atenção. Presta atenção, aqui faz toda a diferença. Então eu não estou indo para Deus porque eu acho que Ele não está me dando, e se eu reclamar Ele vai me dar. Eu estou indo para Deus na certeza de que se for bom para mim, Ele me prometeu, Ele vai me dar, só que no tempo dEle. Então eu oro a Deus para Ele me ajudar a ficar na sala de espera e não na fila da ansiedade. Então a oração é para quem? É para mim, irmão. O jejum é para quem? Para Deus? Não, é para mim. Sou eu que preciso fortalecer o meu espírito para não deixar essa carne maldita ficar soprando no meu ouvido assim: desiste, para, Deus não está te ouvindo, grita mais, pula, fala the man, the best, the power, the sei lá o que. Chama a atenção de Deus. Não, irmão. Não. Eu vou orar, olha para mim. Presta atenção que eu estou te ensinando uma chave de oração hoje aqui que Deus me deu ontem, irmão. Presta atenção. A oração é o seguinte: Senhor, lembra de Jesus orando? Então é assim: Senhor, eu te dou graças. A gente gosta muito de usar a palavra Ebenezer, né? Então vamos usar aqui: Senhor, eu te dou graças, Ebenezer. Tudo que eu vivi até aqui foi o Senhor que me ajudou. Então eu já estou expressando o quê? Estou expressando o quê? Gratidão. Senhor, eu queria mais isso, mais aquilo, sabe? Estou aqui, seu filhinho, estou pedindo. Mas eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. É impossível eu saber o que é melhor para mim. O Senhor sabe, porque o Senhor me criou, me entreteceu no ventre da minha mãe. O Senhor caminha comigo, tu sabe das minhas dores, sabe das minhas máscaras. Então, se possível for, me dá isso aqui, mas que seja feita a sua e não a minha. Essa é a oração que passa, irmãos. É a oração de alguém que crê que Deus vai dar o que prometeu, se for bom para você. Porque se for mal para você, ainda que você pense que é bom, Ele não vai dar. Ele só vai dar o que é bom para a sua vida. Então tem muita gente numa campanha de oração para Deus mudar o foco e dar a ele o que ele acha que quer e precisa, e Deus do alto céu já falou algumas vezes: vou dar não, meu filho, isso vai ser problema para você amanhã, isso vai ser problema para a sua geração. Meu filho, você quer construir o templo, que bom, que nobre, mas a tua mão está suja de sangue, você é um adúltero, vamos deixar para o teu menino construir. É mais ou menos isso. Então o que Deus quer fazer para mim, Ele não está pensando só em mim, Ele está pensando na minha geração, na igreja dele do amanhã. Então o que Ele tem reservado para mim é, com certeza, o melhor para a minha história.
mas eu acho que ele está errado. Por isso eu oro, mas eu não reclamo. Eu digo: Senhor, se possível for, afasta de mim esse cálice amargo, mas que seja feita a tua e não a minha vontade. E aí, quando você sabe que Deus ouve a sua oração, nós já falamos aqui, você vai orar, porque tem uma adversidade chegando, você já está no meio dela, você vai orar, e como você tem certeza de que Deus te ouviu, você vai descansar. E na fila da ansiedade ninguém descansa. Então eu te convido essa noite a abrir a porta da antessala da espera, sentar naquele sofá confortável que tem nas clínicas, não tem? E está dando lá na televisão a morte de Judas, fica tranquilo. Senta lá no sofá e relaxa, porque Deus vai te atender na hora certa. A ansiedade é para quem fica na fila, porque ainda acha que tem que convencer Deus a ser atendido. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas, e eles saem do chão, porque a Bíblia diz que eles sobem como asas de águia. Os que esperam no Senhor, não os que anseiam no Senhor, os que se angustiam, não os que tendem demover Deus de uma ideia, não os que tentam convencer Deus, os que esperam no Senhor. E não é do Senhor, é no Senhor. Eu não espero o que vem dele, eu espero estando nele e ele em mim, porque passamos a ser uma só carne. Eu era um limão brabo que fui retirado da terra, cortado a raiz e fui enxertado na videira verdadeira. Agora a seiva que Deus tem é a que ele me alimenta. O Espírito dele habita em mim, eu posso descansar. Louvado seja Deus. Vai acontecer na hora dele. Fala para o teu vizinho aí, relaxa no sofá da antessala. Fica tranquilo aí, relaxa na antessala da espera. O doutor já vem te atender. Então oração é isso. Depois ele diz assim, ó: se humilhar e orar e me buscar. Aqui usei uma palavra propositalmente, a palavra locomoção ao invés de movimento de busca. Porque movimentar não quer dizer ir atrás de alguma coisa. Você se movimentou aí na cadeira quando ficou meio desconfortável. Agora, locomoção é a junção de duas palavras do latim: loco, de local, e motion, de movimento. Então Deus quer que a gente se movimente em direção a Ele. Mas por que, pastor? Porque crente que é crente só tem um alvo, e o nome é Jesus. Porque errar este alvo é pecar. Então eu preciso me mover em direção a Ele. Quando Deus diz: aquele que me buscar, aquele que me procurar, Ele diz: serei achado de vós. Aquele que bater, a porta vai se abrir. Então é uma locomoção. Eu saio do meu estado normal, da inércia, e eu caminho em direção a Cristo, às coisas de Cristo, aos mandamentos de Cristo, à graça de Cristo, o amor de Cristo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Tudo passa por Jesus, nada se faz sem Jesus. Só ele tem a palavra de vida eterna, só ele é capaz de nos curar, de nos lavar, de nos limpar. Foi ele que nos salvou, ele que nos conduz à vida eterna. Ele é caminho, ele é verdade, ele é vida. Ou a gente centraliza a nossa caminhada em Jesus, ou a gente vai ficar pegando atalho no deserto, rodando igual Moisés, 40 anos. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Não é buscar o que Ele faz, é buscar quem Ele é. Não é buscar as suas bênçãos, é buscar o abençoador. Mas pastor, agora eu estou precisando de um milagre. Bom, se eu mandar levantar a mão, todo mundo precisa de milagre. Mas a pergunta que eu faço é: você está aqui só por causa do seu milagre? Então se não tiver milagre, você vai embora triste. Hoje o culto foi uma porqueira. Por quê? Não teve milagre. Então você veio no culto de milagre.
Não foi o culto a Jesus. Porque se você vê o culto a Jesus, Jesus está sendo adorado desde o início desse culto. E Ele está falando no nosso meio, Ele está habitando no nosso meio, a sua palavra está sendo ministrada, amém? Não tem como você voltar frustrado. Agora, se você vê que para receber um produto, se o produto não está aquém do que você... Se o produto não está à altura que você imaginava, você vai ficar triste. Não. Busca a mim. Não é busca o que eu tenho. Sabe, o pai quer que o filho venha até ele, não quer que o filho vá até a carteira dele, sim ou não? Você imagina um filho que se aproxima do pai falando: pai, me dá dinheiro, pai, me dá seu carro, pai, me empresta isso, pai, faz não sei o quê, me leva em tal lugar. Isso não é um pai, irmão, isso é um empregado doméstico de luxo. Não, eu quero que o meu filho venha até a mim por quem eu sou. Então nós vamos a Jesus porque Ele é. E aí deitamos no colo dele, ou ficamos como Maria lá, ajoelhada nos pés dele, ouvindo Ele falar. E quando a gente está nesse ambiente de adoração, as demais coisas Ele acrescenta. Buscar a Deus em primeiro lugar é um mandamento, irmãos. A gente está esquecendo, sabe o que? O básico. A gente está esquecendo os rudimentos da fé. Vou falar como Paulo, depois de haver já amadurecido um tempo, voltardes a querer agora o leitinho na mamadeira. Não é possível, irmão. Nós já passamos dessa fase de igreja que fica atrás de Jesus como multidão esperando cair um pão da mesa dele. Não, nós temos lugar na mesa como filhos, e nós servimos a Ele não porque somos servos, é porque somos co-herdeiros em Cristo Jesus. É uma igreja de filhos, é uma igreja de mendigos espirituais, que fica esperando o pão que cai da mesa como os cachorrinhos. Não, irmão, você tem lugar à mesa de Deus. O véu foi rasgado, o véu que Salomão fez foi rasgado em Cristo Jesus. Depois ele diz assim: me buscar e se converter dos seus maus. Conversão é uma outra versão. Você tem uma versão, você nasceu numa versão. A gente usa muito a palavra versão hoje para fazer upload de aplicativo, né? Tem que ter uma versão nova aí, não tem uma versão nova? Você já está com a versão atualizada, não é assim que a gente fala? Pois é, conversão significa, você tem uma versão, muda ela completamente, é outra, é contrária. É outra. Você estava indo nessa direção, agora você vai para aquela. É o que a Bíblia chama de metanoia, mudança de mente, mudança de pensamento. Temos falado nisso aqui, nesses últimos cultos aqui, com uma certa ênfase. Não é mudar só o comportamento, é mudar a mente, e a mente mudada, ela vai mudando o comportamento. Porque se eu mudo o comportamento apenas com proibição, com chicote, com prisão, com ameaça, irmão, aquele comportamento ainda está ali nos pensamentos. E a Bíblia diz, irmão, que o meu pensamento peca também. Se o homem pensou na mulher do outro, ele já adulterou na sua mente, sim ou não? Sim ou não? Então aplica isso em quase tudo. Algumas coisas têm uma consequência menor se não forem levadas a cabo, mas são pecados diante de Deus. Ou seja, eu não tenho que mudar, eu não tenho que ficar preocupado em parar de fumar, parar de beber, parar disso, não, irmão, não. Sabe, quando eu me converti, eu tinha tudo isso, mas eu fiquei tão inebriado por Jesus, eu mergulhei tão profundamente na palavra, eu fiquei tão viciado nesse negócio aqui, que eu passava o dia inteiro comendo isso aqui. Aí sabe o que aconteceu? Esses vícios, essas compulsões, esses maus comportamentos foram ficando para trás, eu nem percebi. Agora, se você chega num ambiente, você fuma, não pode entrar, você bebe, não pode beber, não sei o que, você quer isso, naquilo. Então, aí você fecha o lugar, as pessoas não entram. Não, irmão, venha como estiver, se apaixone por Jesus, e Deus vai lavar você de ponta cabeça, porque ainda que os seus pecados sejam vermelhos como a escarlata, pelo sangue do Cordeiro, eles serão brancos como a lã, eles serão brancos como a neve. Deus te lava. Aleluia! Oh glória! Oh glória! Você já imaginou Jesus botando uma plaquinha de comportamento para me seguir? Não pode fumar, não pode beber, babá. É claro que a gente não quer isso. A gente sabe que isso faz mal.
Mas não é sobre isso o Evangelho. O Evangelho não é comportamental. O Evangelho muda a mente, muda o reino, muda a história, muda quem eu sou. A velha criatura precisa morrer. Paulo escreve 2 aos Coríntios, aquele que está em Cristo, nova, mas para ser novo a velha tem que morrer. Então tem que parar de alimentar a velha e alimentar a nova. Aí a velha, a fraquinha, vai parar de fumar, vai parar de beber, vai parar de pornografia, vai parar de jogatina. Mas se ela estiver forte, você vai ficar lutando. Não quero jogar, não quero fumar, não quero beber. Quando eu converti, tinha 28 anos de idade. Eu já estava com 10 anos. Ela sabe quantas vezes eu tentei parar de fumar. E eu e a mãe dela, a gente fumava junto. E a gente tentava parar junto. Aí ela às vezes apareceu com os negócios. Apareceu um negócio de colar aqui. Não funcionou. Depois ela apareceu com uma piteira horrorosa. Era uma piteira que você colocava na ponta do cigarro e você fumava, que a nicotina ficava assim, ó, horrível. Depois ela apareceu com um remedinho que você tomava, aí o cigarro ficava mais amargo ainda. Nada funcionou. Nada. E uma vez cheguei a ficar quase 9 meses sem fumar. Falei, estou livre, demoniado. Comecei a fumar com 12 anos de idade. Falei, estou livre, aleluia, glória ao Deus que eu não conhecia. Aí, na faculdade, fumei dobrado, piorou. Aí comecei a fumar tudo que é tranqueira. Mas aí um dia me apresentaram Jesus. E quem me apresentou Jesus não sabia o que eu tinha, só falou assim, vem, tem um negócio aqui para você. Falei, vamos lá, vamos ver qual é. E aí, apaixonado por Jesus, essas coisas foram ficando fracas. Aquilo que era uma luta, era um gigante na minha vida, vira uma formiguinha, irmão. Está aqui ainda, tá? Demoniada, está aqui. Desejinho não morre nunca, está ali, capetinha. Se eu vacilar, ele vem dar um tapa na cara. Todavia, se a carne é fraca, o espírito está pronto. Aí você alimenta o espírito e a carne fica fraca. Então, em nome de Jesus, irmãos, a mudança não é comportamental, ela vai ser uma consequência, ela não é o objetivo de Jesus. O objetivo de Jesus é tirar você do fogo do inferno. O objetivo de Jesus é mudar a sua mente, é te dar um novo coração, é te dar um novo endereço no céu, meu amado. O endereço de Jesus é ter comunhão com você. Mas pastor, ainda tenho esse problema e tenho esse. Pô, ele andou 3 anos com ladrão, maluco. Traíra. Sim ou não? Andou 3 anos e meio com um cara que não cria nele. Ele morreu, o cara não acreditava ainda. Eu não acredito. Isso é um demoniado, irmão. Só acredito se eu ver a pereba dele. Tomé, filho do cão. Ele andou com Tomé, sim ou não? Então Jesus não estava muito interessado nessas questões. Ele estava interessado em mudar a mente dos seus discípulos. Então Jesus quer mudar a nossa forma de pensar. E isso é conversão genuína. Porque a gente confunde, né? Está convertido, não fuma então, não bebe, ou não faz isso, não faz aquilo. Sim, mas a pergunta primeira é, você é apaixonado por Jesus? Porque presta atenção, porque tem muita gente boa no mundo que não crê em Jesus. Não fuma, não bebe, é fiel à esposa, é honesto nos negócios. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Essa pessoa precisa dessa conversão? Essa natural que a gente fala? Não. Não tem nada a mudar, não botar Jesus aqui, não. Então o problema não é mudar hábito, irmão. O problema é mudar a mente. Se essa pessoa se apaixonar por Jesus, ela vai se tornar um crente salvo. Ela é boazinha, agora vai continuar sendo boazinha e salva. Tem muita gente que não prestava, e às vezes não vai prestar muito tempo, mas vai ser salvo porque crê em Jesus Cristo de Nazaré. O comportamento é uma questão secundária. Você está comigo? Então diga, meu comportamento, quem muda é a presença de Jesus. Se apaixone por Ele, irmão. Viva por Ele. Como diz Paulo, já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Para o novo nascer, o velho tem que ir morrendo. Mas ele não morre de uma hora para outra, ele vai ser um processo. Quando é que ele vai morrer de vez? Quando Jesus voltar. Até lá vai ter luta entre a carne e o espírito. Sim ou não? Sim ou não? Diga, não importa a adversidade. Com Jesus eu vou vencer.
Depois ele diz assim: se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Eu ouvirei dos céus. Ou seja, aqui tem uma conexão entre a terra e o santo dos santos, a terra e o sobrenatural, o físico e o metafísico. Ou seja, quando a gente anda nessa proposição que ele está dando para Salomão, a gente cria esse link com ele, e aí literalmente nós temos comunhão com Deus. A comunhão com Deus não acontece quando a gente está tomando o cálice e o pedacinho de pão, irmãos. Se você pensa que ter comunhão com Deus é uma vez por mês, vir participar por 1 hora da ceia do Senhor, eu tenho para te dar uma notícia: você pode estar atraindo o juízo de Deus. A Bíblia diz que aquele que não come, não bebe de quem é Jesus, não tem parte com ele. Então não é aquele elemento. O elemento é o memorial, é um símbolo que a gente traz para a lembrança, para poder anunciar que Jesus está voltando e tal. Mas a minha comunhão com Deus, ela não pode ser limitada a 1 hora por mês. Você está comigo? Não, irmão. Para mim ter comunhão com Deus, eu tenho que ter a presença dele na minha vida. Ele vai me ver pelado, ele vai me ver falando palavrão, ele vai me ver errando, ele vai me ver dormindo, ele vai me ver o tempo todo. Então eu não tenho que ter vergonha de quem eu sou para Jesus, porque ele me ama do jeito que eu sou. Agora, o que não dá é para eu achar que vou me encontrar com Jesus num culto. Não, o culto não é para me encontrar com Jesus, o culto é para me encontrar com os filhos de Jesus. E junto com os filhos nós sentamos na mesa e adoramos o Pai. Então é na congregação dos santos que o Pai vem, se assenta e diz: esses são os meus filhos amados, que se amam e são os meus filhos. O meu corpo na terra se chama igreja, composta por irmãos, homens e mulheres, imperfeitos, mas amados por Jesus. Amém? Então, cultuar a Deus também é se reunir para adorá-lo com os nossos irmãos. E como é que eu vou ter comunhão com pessoas que eu não aguento lidar, que eu não quero lidar, porque é problemática? Meu irmão, você é problemático. Você sabe disso, ninguém te tolera, nem você mesmo está se aguentando. E está tudo bem. Então assim, bem-vindo ao grupo dos intolerantes. Eu vou montar um ministério dos intolerantes, e eu vou estar lá encabeçando a chapa, porque quem convive comigo não aguenta mais a mim, entendeu? E está tudo bem. Porque apesar de você ter um irmão de sangue que é diferente de você, e talvez você nem tenha muita comunhão com ele, ele pensa diferente, talvez ele é de outro partido, ele é de outro time, ele gosta de outras coisas, ele é mais aventureiro ou você é mais recatado, não importa. Se ele é teu irmão, você o ama independente das coisas em comum que vocês têm, sim ou não? Mas por que você ama esse irmão? Porque você sabe que vocês são um filho do mesmo pai, da mesma mãe. Então presta atenção, que eu não tenho uma relação melhor com aqueles que são parecidos comigo. Eu tenho uma relação melhor com aqueles que amam o Pai tanto quanto eu amo. A minha relação espiritual com os irmãos depende do tanto que você ama a Deus. Porque se você não ama a Deus, ainda que você jogue no meu time, seja um Botafogo, sofredor já, uma tristeza, ainda que você seja um botafoguense, ainda que você goste das coisas que eu gosto, ainda que você seja apaixonado por Giló e Cacau Show, ainda assim, talvez eu não tenha comunhão nenhuma com você. Agora, se você é totalmente diferente de mim, pensa diferente de mim, mas você é do mesmo Pai que eu, você ama Jesus como eu amo, nós somos irmãos em Cristo. Então nós não nos unimos na unidade ou na uniformidade, ou porque somos iguais. Nós nos unimos porque temos o mesmo pão, o mesmo Pai. Somos o mesmo pão, o mesmo Pai. Somos o corpo de Cristo na terra, a noiva do Cordeiro, amém? Amém? Então, quando eu estou com dificuldade de ter comunhão com irmãos em Cristo, o problema não é que o irmão é diferente, o problema é que eu estou amando menos Deus. Porque quando eu amo alguém, eu quero fazer ele feliz. E se tem uma coisa que faz o Pai se alegrar, é ver os irmãos em comunhão. Como é bom que os irmãos vivam em comunhão. Por quê? Porque são filhos do mesmo Pai. O Pai se alegra em ver a comunhão dos filhos. Então, se não estou aguentando esse irmão, vou procurar mais a Deus, porque Deus vai me dar graça e eu vou amar esse irmão, mesmo ele sendo diferente. Você está comigo ainda? Diga amém.
acreditar que Deus está contigo. Deus é Emanuel. Ele está com você aí agora. Talvez você não sinta, talvez você não creia, talvez você não pense assim, talvez você não tenha nenhuma reação sensorial. Não tem problema. Nós estamos unidos aqui no nome de Jesus. Eu tenho a convicção, Ele está aí com você. Ele está aqui no nosso meio. O Espírito dele está conosco. O Espírito de Deus está nesse lugar. O Espírito do Senhor está nesse lugar. O Espírito do Senhor enche essa casa com a sua glória. O Espírito de Deus está se manifestando nesse lugar. O Espírito de Deus está revelando a palavra peculiar para cada um de nós. O Espírito de Deus está nos consolando, está nos aquietando. O Espírito de Deus está nos dando visão de céu, visão de eternidade. O Espírito de Deus está trazendo à nossa consciência a necessidade de mudança, porque é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu tenho uma convicção: o Espírito de Deus está entre nós. Você creia ou você não creia, Ele está no meio de nós. O Espírito Santo de Deus, a cópia exata de Cristo, o Paráclitos do Pai, o perfume de Yeshua está entre nós. Eu creio. Louvado seja o nome do Senhor. Então a igreja tem um monte de coisa, um monte de evento, um monte de curso. Homem ao máximo, mulher única, casado para sempre, aliança conjugal, livres para prosperar, curso de adoração, curso de oração, curso de intercessão. Se imaginar o próprio seminário, é muito curso, é muito. Flechas, dóquimos, meninas abençoadas, meninos com propósito, é muito curso. Aí tem evento, teve um evento das mulheres agora, esse final de semana, elas estão aí, foi bênção? Foi bênção? Foi bênção ou não foi? Fala que não foi não, que minha mulher está aqui, ó. Ela falou que foi uma bênção, foi uma luta, mas foi uma bênção. Parece que algumas até andaram na lama, teve isso? Né? Tá bom, mas melhor na lama do que eu, irmão. Porque o meu gato ficou possuído e fez coisas que não deveria, mas tudo bem. Então esses eventos, agora vai ter, né? O César estava aqui anunciando o nosso final de semana de adoração lá com o pastor Daniel Souza, um homem de uma história maravilhosa. Se você tirar Jesus das músicas dele, acaba a música. Ele é muito cristocêntrico nas suas músicas, muitas das que a gente canta aqui. Tudo isso é para quê, irmãos? Para promover, primeiro, que você conheça mais Jesus e se apaixone por Ele. E segundo, que você entenda que na comunhão dos santos o Senhor ordena a sua bênção para sempre. Da importância de termos uma vida em comunhão. A igreja não é uma franquia, a igreja é orgânica. E o centro da igreja, e você acha em Atos dos Apóstolos, é que eles viviam em comunhão, no partilhar do pão, no dia a dia, nas casas e nos templos ou nas sinagogas. Então havia um entrelace de irmãos, porque a perspectiva deles era que Jesus viria voltar naquela semana, naquele mês, naquele ano. Então essa perspectiva fez com que eles se despojassem de todas as coisas do mundo, vendiam suas propriedades, iam dando. Eles não eram melhor que a gente não, irmão, só que eles estavam numa expectativa tão maior, que eles se desapegaram de tudo. Eles pegaram e criaram na época o LX, desapegaram, porque eles tinham essa perspectiva, nós não. Nós vivemos, né, as nossas adversidades, as nossas lutas, e o carrossel continua girando, a gente continua casando, dando de casamento, vivendo, comendo, bebendo, dormindo, e parece que a gente não percebe que o dia do Senhor está próximo, e em breve Ele vem buscar a sua igreja. E tem muita gente vivendo a adversidade que poderia estar sendo evitada se entendesse os desígnios de Deus, se entregasse a sua vida para Jesus, irmãos, de uma forma extraordinária. E entenda, entregar para Jesus não quer dizer entregar para uma denominação, uma igreja, um grupo de rituais, não é isso, irmão. Entregar, olha, eu entreguei a minha vida para Jesus numa igreja, na outra semana me levaram para uma outra igreja, e para mim estava tudo bem, porque as duas falavam de Jesus.
eram totalmente diferentes. Uma era uma igreja pentecostal, a outra era uma igreja ortodoxa, mas as duas tinham Cristo. Para mim não fez a menor diferença, porque eu não estava preocupado com o que podia, não podia, eu não estava preocupado com as modas, eu não estava preocupado com os rituais, eu estava preocupado com o seguinte: Jesus está nesse lugar, se Jesus está, eu quero ficar aqui. Se tem culto para Jesus, eu quero estar aqui. Se tem a palavra, vai ser pregada, eu quero estar aqui. Se os irmãos vão se reunir para cantar louvor, eu quero estar aqui. Então entregar a sua vida para Jesus é isso, é se despojar da religiosidade farisaica e viver a lei de Deus, mas como alguém que mudou a mente. E para quem mudou a mente, a lei de Deus é boa, ela só é ruim. Já falei aqui, já confessei que placa de velocidade não me convence, só radar. Eu já confessei o meu pecado. Eu sou um motorista não convertido. Eu passo pelo radar, eu acelero, eu ignoro lá, eu fico vigiando o radar. Tem radar, eu fico bonzinho. Passou o radar, eu fico endemoniado. Eu já confessei isso. Porque a minha mente não mudou no que diz respeito a trânsito. Por isso que eu detesto dirigir. Quem está mais próximo de mim sabe que eu pago para não ter que dirigir. Então a mesma coisa acontece na mente de quem não se converteu. Ele fica assim: isso pode? Até aqui pode? Cara, você está querendo que um radar na sua vida? Você está querendo que um pajem, um protetor, um guru, um auditor fiscal? Não, irmão. Não é poder ou não poder, não. Eu quero saber onde está Jesus. Sabe o que não pode nessa igreja, irmão? O que não pode é alguém que não ama Jesus. Porque quem ama Jesus, Jesus está mudando, Jesus está transformando. Tem casamento sendo transformado, tem relação familiar sendo restaurada, tem filhos voltando para casa, tem mães parindo depois de um tempo sem conseguir engravidar. Deus está agindo no nosso meio. Então o que é pecado? Não é pecado. Pecado é não amar Jesus Cristo acima de todas as coisas. Pecado é você errar o alvo, é você errar Jesus e começar a colocar o seu alvo nas coisas que Jesus pode fazer por você, e se tornar um buscador de milagres e não um adorador de Jesus Cristo. Faz sentido para você, irmão? Então eu não sei qual essas adversidades você está passando, mas eu posso te garantir que muitas delas talvez sejam permitidas por Deus. Porque o texto que nós lemos fala: e se eu fechar, se não tiver chuva, e se eu mandar peste, se eu mandar o gafanhoto, e aí, Salomão, como é que você vai agir? Você vai virar as costas para mim? Você vai ficar de beicinho? Salomão: não, eu vou te buscar, eu vou orar e vou acreditar que o Senhor vai desfazer esse laço e vai sarar a minha terra, vai sarar a minha família, vai sarar a minha casa, vai sarar a minha vida financeira. O Senhor vai entrar com cura na minha vida. Essa é a palavra de Salomão para mim e para você. Então eu quero orar por quem quer entregar sua vida para Jesus. Entregar, eu quero, não, mas pastor, acabou para mim, acabou. Eu vou fazer igual Paulo: não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Não sei como é que é esse negócio, não sei como é que vai ser, eu não sei o que vai acontecer. Uma coisa eu sei: eu sozinho não estou dando conta das adversidades. Eu vou entregar minha história para Jesus, eu vou entregar minha família para Jesus, eu vou me entregar para Jesus nessa noite. As adversidades, os problemas vão continuar lá, mas a minha mente vai ser transformada. O Espírito Santo vai habitar em mim e eu vou enfrentar esse gigante de outra forma. É isso que você precisa entender. Isso é entregar a sua vida para Jesus e dizer: Jesus, muda quem eu sou, muda minha mente, muda minha forma de enxergar, muda as minhas ambições, muda os meus sonhos. Entra na minha casa, entra na minha vida, faz uma reforma na minha história, muda, mata esse homem que peca, mata esse homem que fica ali com maus hábitos, mata esse pornográfico, mata esse jogatina, mata esse viciado. Vai matando essa velha criatura e vai formando uma nova criatura nascida da água e do Espírito. Isso é entregar a vida para Jesus. Agora, se você já fez isso e quiser voltar para a casa do Pai porque está afastado, se feriu, se frustrou, ficou triste, perdeu um pouco a sua fé, perdeu o amor pela igreja. A Bíblia diz que o amor esfria mesmo, ele só não acaba nunca.
Porque aquele que entregou a sua vida para Jesus, o Espírito está aí, gemendo, mas está aí, está recalcitando, mas ele está aí, tentando te convencer de novo a voltar para a casa do Pai. E aí, às vezes, você já está pronto para entrar no chiqueiro. Deus te traz aqui para te dizer nessa noite: a porta da casa do Pai está aberta para você. As igrejas podem fechar a porta para você, os clubes podem fechar a porta para você, a tua família pode ter fechado a porta para você, mas a porta da casa do Pai continua aberta. O Pai está de braços abertos, te esperando para te dar um abraço, para te dar um beijo, para restituir o seu lugar na mesa de comunhão. Então, para quem aceitou Jesus e precisa voltar, eu quero orar com você também. Vou pedir que todos fiquem de pé. Então, se você quer entregar sua vida para Jesus, pede licença aí, já sai do seu lugar e vem aqui na frente. Pastor, eu não quero ir na frente não. Então fica no seu lugar aí e morra. Vem aqui. Se você quer viver, vem aqui na frente. Porque aqui nós vamos orar para a vida entrar em você. E a morte não vai ter mais poder na sua vida. Ó morte, onde está o seu aguilhão? Ó morte, onde está o seu peso? Ó morte, onde está o seu penhor? Jesus Cristo na cruz do Calvário pegou a chave da morte e do inferno da mão do diabo, irmão. Quem tem poder de morte e de vida hoje é Jesus Cristo de Nazaré. Sai do seu lugar, venha. Se você está na galeria, em nome de Jesus, pega a sua bolsa, pega a sua Bíblia e desce, porque nós vamos encerrar com você aqui embaixo. Se está na galeria, pede licença aí, já traz as coisas para cá. Já desce com a sua bolsa, desce com a sua Bíblia, desce com a sua água, mas desce porque Deus está falando ao seu coração. Irmão, em nome de Jesus, não venha porque eu estou chamando, não venha porque eu não estou tentando te convencer, eu estou abrindo a janela para você enxergar o que está acontecendo, irmão. Venha convencido pelo Espírito Santo de Deus. Eu não sei seu CPF, eu não sei onde você mora, eu não sei o seu nome e nem quero saber agora, mas o Espírito Santo conhece você, sabe de onde você vem, sabe o teu nome completo, sabe das suas adversidades. É Ele que você tem que ouvir atrás do seu ouvido. Não é voz de homem, é a voz do Espírito. A voz do Espírito vai falar por detrás do seu ouvido, dizendo: meu filho, eu te trouxe aqui hoje para mudar a tua história. Saia do seu lugar, saia do seu lugar, saia do seu lugar. Começa o instrumental aí, amigão. Sai do seu lugar, venha rápido. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas ali um dia, no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer, Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Só instrumental. Escute. Deus está ministrando ao seu coração. Se tem alguma coisa que te prende, algum vício, alguma vergonha, algum trauma, eu liberto você agora no nome santo de Jesus Cristo de Nazaré. Se tem alguma coisa que está pendente no seu coração, alguma amargura, alguma ferida de algum líder, eu libero o seu coração agora em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Receba o perdão e a graça de Deus nessa noite para recomeçar a tua história. Receba agora em nome de Jesus o alívio do alto, o remédio do alto. Receba em nome de Jesus a cura para suas mazelas interiores e caminhe em direção ao altar. Você que está conosco pelas redes sociais, você também pode se manifestar. Escreva aí, faça um comentário dizendo: eu estou em tal lugar, em tal cidade, eu quero me reconciliar com Jesus, eu quero aceitar Jesus, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Escreva aí que nós vamos orar por você também. Estamos no mesmo culto, irmão. Tem aqui dentro, tem lá fora, tem nas redes sociais. O mesmo Espírito está falando ao nosso coração. Tem família para estar aqui na frente. Você está com a sua esposa, está com o seu marido aí, está com o seu filho, pega na mão dele, pega na mão dela aí, aperta e diga: vamos lá na frente. Hoje é dia da gente mudar a nossa história. Vamos entregar a nossa casa inteira para Jesus. Vamos entregar a nossa família inteira para Jesus. Voluntariamente hoje nós entregamos a nossa história para Jesus. Começar a reescrever a nossa história. Então, se você está na galeria, pega aí a sua família e desce. Se está aqui embaixo, vem. Vem rápido, irmão. Vem rápido. Talvez você tenha trazido um amigo, um visitante.
Se ele está perto de você, se você tem acesso a ele, talvez você possa perguntar se ele quer uma carona. Você diga: eu vou com você até lá na frente no altar, porque a partir de hoje você nunca mais vai andar sozinho. A partir de hoje eu serei um irmão seu, eu vou caminhar contigo. Aonde quer que você vá, eu serei um companheiro de oração teu. Pode contar comigo. Então você já pega esse amigo e traz aqui na frente em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu não estou vindo à igreja orar, eu não estou vindo à igreja interceder. Tem crente nesse lugar, tem filho de Deus nesse lugar. É a hora de você orar pelos seus irmãos. Existem algumas pessoas aqui, elas não sabem, mas Deus é pai delas, elas não sabem. Hoje nós vamos apresentar o pai delas. Hoje nós vamos dizer: elas têm um pai amoroso, que está na expectativa de que elas voltem para os braços deles. Isso, venha filha, venha. Isso, venha bem na frente, bem na frente, bem na frente, bem na frente. Tem gente para sair do lugar, pede licença aí, irmão. Você que está conosco pelas redes, se manifeste aí também. Nós estamos esperando você colocar aí: eu estou voltando, eu estou me reconciliando, eu quero recomeçar. Diga de onde você é, que nós queremos glorificar a Deus por isso. Tem mais gente aqui no templo. Você que está comigo aí no telão, olha. Você está aí no telão aí fora. Deus ministrou seu coração. Entra pela porta e vem aqui na frente. Vem. Se Deus ministrou em você, o mesmo Espírito está falando aqui, está falando aí fora. Então, talvez você tenha sido tocado aí fora. Então, vem isso, vem. Isso, vem. Tem mais gente para entrar aqui. Traga bem à frente, filha, bem à frente. Vem, jovem, bem à frente. Traga bem à frente. Isso, tem mais gente para vir aqui. Ainda tem mais jovem para estar aqui na frente. Tem uma mulher para estar aqui na frente também. Deus está ministrando. Deixa o Espírito trabalhar, irmão. Quem vai convencer o Espírito sou eu, não. Ok? Não vou falar seu nome, não vou falar seu CPF. Isso para mim é muito mais do que mandinga. Que quem convence é o Espírito Santo, não o homem. Então que o Espírito fale ao seu ouvido. É Ele quem vai falar. Ele falou no meu, vai falar no teu também. Já temos 5 pessoas conosco nas redes sociais, se convertendo, se reconciliando. Louvado seja Deus. Está faltando gente chegar aqui na frente. A igreja está orando comigo? Venha. Se a sua perna está amarrada, eu libero agora em nome de Jesus. Se seus joelhos estão trôpegos, eu libero agora no nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja liberto completamente para ter a liberdade de caminhar até o altar. O pecado não vai te vencer hoje. A vergonha não vai te vencer hoje. Hoje você vai atravessar esse campo de vergonha e vai se apresentar no templo e vai receber hoje o Jesus como seu Senhor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Aleluia! A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte, a minha fonte, a minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Estenda
orar com esses irmãos. Irmãos abençoados. Irmãos mesmo, irmão. Irmãos. Irmãos. Alguns nascendo. Alguns sendo habitados pelo Espírito pela primeira vez. Alguns recebendo o selo nessa noite. Alguns que no futuro serão grandes pregadores do Evangelho. Alguns que no futuro serão mestres da lei. Estarão evangelizando as nações, irmãos. Deus está levantando uma geração nova que aceita Jesus pela salvação e não pelos milagres. Os milagres são consequências de uma vida de quem anda com aquele que faz milagre. Não é para ser visitado o milagreiro. O milagreiro precisa habitar dentro de nós. Então essa aceitação aqui, ela é consciente. Porque o nosso culto também é racional, amém? E tem que ser voluntário. O Espírito sopra, a palavra vai lá e quebra a rocha, mas a pessoa toma a decisão. Ninguém foi empurrado até o altar. Então essa decisão é consciente, e essa palavra não voltará vazia. Deus está fazendo algo na vida dessas pessoas aqui, e nós poderemos testemunhar em algum momento grandes coisas. O Senhor tem feito por eles, por isso nos alegramos. Você crê assim? Estende as suas mãos para cá. É importante que vocês orem conosco. E assim: Senhor Jesus, nessa noite a tua palavra me encontrou. Eu entendi que sozinho, com as minhas capacidades, eu não sou capaz de vencer minhas adversidades. Por isso eu me entrego completamente ao Senhor. Habita em mim com teu Espírito. Diga: eu quero viver novidade na minha vida espiritual. Diga: esse ano eu começo a conquistar a minha verdadeira libertação. Jesus Cristo na minha vida. A Ele a glória, o louvor e a exaltação para todos sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Escute vocês. Olhe para mim, por favor. Vocês que estão aqui na frente. Vocês que estão aqui. Tem uma plaquinha ali, ó. Vocês vão subir por uma escada e descer pela outra, para eu dar uma lembrancinha para cada um de vocês. Pode ser? Então, conduza, os irmãos conduzam aí. Destrava as mãos e só vai empurrando assim, porque a três só funciona empurrando. Isso. Enquanto eles caminham, a igreja se alegra. Aleluia! Aleluia! É para isso que eu vivo! Aleluia! Eu acho que pode ser melhor! Louvado seja o nome do Senhor! 7 pessoas conosco pelas redes sociais. Que Deus te abençoe também, que Deus seja contigo. Aleluia. Dá a mão para quem está do seu lado aí, para ele não fugir. Amarra ele aí. Segura ele aí, senão ele vai querer fugir. Eita glória. Deixa eu ministrar na sua vida, irmãos. Deixa eu te abençoar no nome de Jesus. Que essa semana você receba uma unção missionária na sua vida. Sabe, de evangelista, assim, a sua boca não vai conseguir ficar fechada. A pessoa vai vir murmurar do seu lado, e aí o Espírito vai soprar no teu ouvido, dizendo assim: é a oportunidade, é a hora, abre a sua boca. Eu não sei o que falar, só abre, meu filho, só abre, minha filha, que eu vou colocar a palavra certa, e você vai proclamar o ano aceitável do Senhor. Então eu ministro que aonde quer que você esteja essa semana, Deus vai enviar pessoas enfrentando adversidades, para você orar com elas, para você abençoar e dizer: só Jesus Cristo salva.
Que a graça e a paz do Senhor Jesus, o amor do Pai, que as doces e benditas consolações do Espírito, unidos em Cristo, não só porque estamos com as mãos dadas, mas é porque temos nas nossas veias espirituais o sangue do Cordeiro correndo. Somos filhos do mesmo Pai, irmãos e irmãs em Cristo, nos despedindo debaixo da paz que excede todo entendimento, e a glória do Pai seja contigo, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Deus te abençoe. Distribui abraço aí em nome de Jesus. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui.